Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos aproveitar o clima de Copa do Mundo para fazermos mais uma aula de interpretação de textos. A aula está sendo postada no dia 30 de novembro. O Brasil já jogou contra a Suíça e contra a Sérvia. Depois da manhã, joga contra Camarões. Essa aula, tal como outras videoaulas do nosso canal, são produzidas anteriormente. Na época em que finalizamos essa videoaula, não tínhamos como saber quais seriam os resultados dos jogos que já passaram. Até porque naquela época a Copa ainda não tinha nem começado. Nós esperamos que os resultados até agora sejam favoráveis ao Brasil. Se não tiverem sido favoráveis ao Brasil, pelo menos muita gente vai continuar em clima de Copa do Mundo. E nós vamos interpretar uma tirinha da série Radical Chic do desenhista brasileiro Miguel Paiva. Para tanto, é necessária a leitura prévia do material didático que pode ser acessado clicando-se no link que se encontra disponível na descrição da videoaula. Para quem quiser conferir, o único texto do material didático é a tirinha da série Radical Chic, intitulada Como Assistir aos Jogos da Copa ao Lado do Seu Namorado. Uma tirinha de humor para ser lida tanto por homens quanto por mulheres. E nós estamos dando a nossa interpretação pessoal. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. Agora vamos supor que você já leu o material didático. Que sentido nós podemos dar a essa tirinha? Nessa tirinha, a Radical Chic, essa personagem que é uma personificação da mulher moderna, está desempenhando a função de assistir a um jogo de Copa do Mundo com o namorado. No primeiro quadrinho, a legenda diz: cuidado com o modelito. Homens só veem futebol com outros homens. A personagem chega para assistir ao jogo, chamando os dois homens de galera, enquanto que para esses dois homens o que mais chama atenção é o corpo da personagem, suas formas esculturais e todo o consumo visual que ela representa. Pelo título da tirinha, podemos imaginar que o namorado ou é um dos dois homens ou ele está presente na sala. Então, se a legenda diz cuidado com o modelito, está dizendo que a mulher não deve ir assistir ao jogo ao lado do namorado, deixando o próprio corpo muito em evidência. Podemos supor que seu namorado não vai gostar, ou se gostar, vai se sentir o maior, com o rei na barriga, por possuir essa mulher, como namorada que seja. Podemos ainda entender que a personagem é camisa 10 no sentido de jogar no ataque. Agora vejam o segundo quadrinho. O homem interessado no jogo de futebol e a mulher interessada na telenovela. Bem, em termos de conhecimento de mundo, nós sabemos que nunca vai acontecer isso. O horário de uma telenovela coincidir com o jogo de Copa do Mundo, muito menos o último capítulo de uma telenovela. Mas o que faz a gente pensar isso? A mulher interessada na telenovela e o homem interessado no futebol. A mim isso faz entender que o casal não precisa necessariamente ter os mesmos interesses. Mas reparem que a legenda diz: não invente de assistir ao último capítulo da novela, como se fosse ela quem escolhesse o horário da novela. Mesmo supondo que ela pudesse ver depois via internet, o fato é que sabemos que o público de uma telenovela gosta de assistir a novela no horário marcado pela TV. Isso sem falar que assistir a uma novela via internet é um advento muito recente. Provavelmente essa tirinha é mais antiga. Então, no fim das contas, nem sempre foi possível se assistir a novela via internet. De qualquer maneira, a legenda diz: não invente. Ou seja, temos aí um caso
de submissão total à vontade do namorado. Agora vejam o terceiro quadrinho. Aqui temos uma ideia de que a mulher pode até estar interessada no jogo, nem que seja para agradar o namorado, mas esse, por sua vez, não aceita que ela preste atenção nos atributos físicos dos jogadores, isso simplesmente por ciúme. Então temos mais uma vez a submissão da mulher ao namorado, o que se confirma no quarto e último quadrinho. Vejam que a mulher está interessada em fazer sexo, agora que o jogo acabou. Claro que acabou, o que o namorado está querendo ver é o replay. Então podemos supor que ela está querendo investir na relação, enquanto que o namorado está interessado em curtir futebol. A legenda ainda coloca a relação sexual como um interesse escuso. A tirinha como um todo mostra uma ocasião em que a mulher faz tudo para chamar a atenção do namorado, mas esse, por sua vez, não tira a atenção do jogo, nem depois que o jogo terminou. E ele é egoísta a ponto de colocar os próprios interesses, ou seja, um jogo de Copa do Mundo, na frente dos interesses da namorada, que quer assistir ao último capítulo de uma novela. Então a tirinha ilustra uma relação a dois sem reciprocidade, que carece de diálogo. A mulher aceita tudo que o namorado faz para não corresponder a seus interesses, aceitando isso passivamente. Será que nós podemos esperar um bom futuro para essa relação? Eu sinceramente acho que não, porque uma relação de submissão em relação ao outro não tem um bom futuro. Pelo sim e pelo não, a personagem radical chique fica na contramão do processo de emancipação da mulher nessa tirinha. Ela se submete às vontades do namorado, simplesmente desempenhando o papel de namorada. Ou companheira, ou seja lá o que for, ela está submetida de qualquer maneira. E a tirinha como um todo tem um sentido irônico, já que qualquer pessoa de bom senso sabe que uma mulher não precisa se comportar assim para assistir a um jogo de Copa do Mundo ao lado do namorado. Vamos agora rever a nossa última aula de sexta-feira, quando nós estudamos os modelos de interpretação textual propostos por Marcelo Daskal. Se pensarmos no modelo criptológico, entenderemos que o texto diz que tudo que a mulher precisa fazer para assistir a um jogo de Copa do Mundo com o namorado é exatamente o conjunto dessas legendas. Então, se nós só usarmos esse modelo, nós não perceberemos o sentido irônico que a tirinha tem. E a tirinha vai ser entendida como uma defesa da ideia de que a mulher precisa se submeter às vontades do namorado. Se usarmos o modelo hermenêutico, vamos deixar que cada um dê sua interpretação pessoal à tirinha. A interpretação que nós demos foi a nossa interpretação pessoal do canal Português Papo Cabeça. Mas cada um de vocês pode dar uma interpretação completamente diferente. Se usarmos o modelo pragmático, entenderemos que o autor Miguel Paiva teve uma intenção quando produziu essa tirinha, ou seja, ele quis passar uma ideia. Então pode ser que certas mulheres que ele conhece parecem se comportar tal como a radical chique se comporta nessa tirinha. Então o autor pode ter tido a intenção de mostrar o caráter ridículo desse comportamento. Se nós usarmos o modelo super pragmático, teremos que considerar a informação contextual em que a tirinha foi divulgada. Provavelmente ela foi divulgada em época de Copa do Mundo, o que levou a uma caracterização do contexto, sem que para isso seja necessário seguir a rigor o que está escrito ou desenhado. Por outro lado, se nós usarmos o modelo das estruturas profundas causais, entenderemos que a ocasião de se assistir a um jogo de Copa do Mundo pela televisão implica uma série de comportamentos, além de scripts
que de alguma maneira estão associados a essa ocasião. Então aí o comportamento de cada personagem está associado ao momento de se assistir a um jogo de Copa do Mundo. Bem, vários adereços dessa tirinha nos convidam a supor se tratar de um contexto muito diferente. Hoje em dia, a maioria das casas tem mais de uma televisão, o que nos faz supor que, se fosse nos dias de hoje, a mulher assistiria a telenovela numa televisão, enquanto que o namorado assistiria a um jogo em outra. Só que o sentido da tirinha é exatamente de uma mulher que fica submetida às vontades do namorado. Namorado esse que chega a dar menos importância à própria namorada do que a um jogo de Copa do Mundo, sim. Como se isso fosse mais importante do que a relação. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaríamos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nos agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.